Olá, pessoal! Bom, nesse vídeo eu vou fazer com vocês a revisão e mostrar os pontos mais importantes para vocês estudarem para a nossa última prova, prova número 3 do curso de auxiliar de farmácia. Vocês têm acesso a essa pasta Aulas, onde vocês encontram todos os slides e todo o conteúdo que vocês precisam aqui, todo o conteúdo que vocês precisam. Então, o importante aqui é que vocês vão começar aqui da aula 17, tá? Do slide 17 até o 23. Esse é o conteúdo da nossa prova. Vou mostrar para vocês aqui, então, ó, o que a gente tem de conteúdo nessa matéria 17, que é técnicas de vendas. As partes mais importantes que vocês precisam estudar principalmente aqui sobre como fazer uma venda bem-sucedida, né? Se eu perguntar, por exemplo, o que compõe uma venda bem-sucedida? Que o cliente tenha uma boa experiência, que ele consiga o que quer e que ele saia satisfeito. Qual é o objetivo? Que o cliente volte e que se torne fiel. Enfim, isso é um conteúdo importante. Aqui tem alguns princípios básicos do marketing, que também é legal vocês estudarem esses 3 pontos, a confiabilidade, convicção e os fatores tangíveis que são mais visuais, né? Layout, equipamento, aparência, etc. Os tipos de clientes, a gente comentou um pouquinho qual que é o perfil de cada cliente, eu gostaria que vocês estudassem isso, qual que é o perfil mais comum de homem, qual que é o perfil mais comum de mulheres, qual que é o perfil de idosos, como que a gente trabalha cada um deles. As ações fundamentais do atendimento, isso aqui é extremamente importante, ouvir o cliente, atenção e respeito, atrair e dar conforto, providenciar informações e satisfazer as necessidades do cliente. As qualidades importantes do atendimento, a cortesia, o que é exclusividade, o que é comprometimento e o que é competência, o que é rapidez, integridade, tudo isso é importante que vocês saibam e o que é cada um desses tópicos. E como lidar com clientes irritados, né? Isso aqui é bastante importante. Como a gente faz para lidar com clientes irritados? A sequência do atendimento também é bem legal para que vocês entendam e estudem essa parte. Basicamente, de técnicas de venda é isso aqui. Não é um conteúdo muito técnico, não é um conteúdo difícil, então vamos para o próximo, organização da farmácia. Como organizar uma drogaria, né? Como organizar uma farmácia. O que são as seções? É importante que vocês saibam. Quais são o que a farmácia deve ter? Então, a farmácia ela deve ser limpa, o local deve ser apropriado, deve conter estantes e estrados e sempre com o cuidado da limpeza constante e dedetização. As principais organizações dos medicamentos, eu gostaria que vocês soubessem como organizar os medicamentos, que vocês pelo menos consigam exemplificar uma delas. Então, estudem esse conteúdo para que vocês consigam explicar como seria a organização ideal dos medicamentos nas prateleiras. A organização da perfumaria também é bem interessante para que vocês entendam aqui as seções, cada uma das seções, o que é cada uma. Se eu perguntar o que é OTC, é importante que vocês saibam, o que é dermocosméticos, o que a gente coloca na seção
de shampoo, o que a gente coloca na seção feminina e assim por diante. A geladeira, qual que é a temperatura ideal da geladeira? Estudem isso. O que pode e o que não pode conter na geladeira, por exemplo, a gente não pode ter sacos plásticos. Nesse conteúdo é isso, basicamente, organização da farmácia. E aí a gente entra no programa 5S, que é um programa de organização. Aqui, o que eu quero é que vocês consigam memorizar, principalmente, os 5 censos, né, que a gente estudou em português. Não precisa saber o nome em inglês, em japonês. Precisa saber em português, tá bom? Senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e higiene e senso de autodisciplina. E o que é cada um desses sensos, ok? Qual que é a ordem deles, é importante vocês saberem, então procurem estudar o que é cada um desses sensos, qual é a ordem que a gente pratica eles. E aí tem as explicações aqui nos slides seguintes, é importante que vocês consultem. Tá? Senso de utilização, senso de organização, de limpeza, senso de higiene e saúde, ou padronização e saúde, e senso de autodisciplina. Depois vocês têm o conteúdo de técnicas de conservação de medicamentos, que a gente estudou. E aqui, a gente teve a aula bem voltada a essa questão da microbiologia. Então, quais são os quesitos importantes para a conservação, que no caso é a umidade, a exposição ao sol e a temperatura? É importante que vocês saibam isso aqui, as temperaturas ideais, a umidade ideal. Como identificar medicamentos deteriorados. Então, a gente tem algumas características de odor, cor, fragmentação e umedecimento, que é importante vocês saberem. A higienização das mãos, é importante que vocês consigam descrever qual é o processo correto para a higienização correta das mãos. E a paramentação, vocês têm que saber o que é, né, a paramentação, que no caso são utensílios que a gente utiliza para evitar a contaminação e garantir a asepsia do local. Qual que é a diferença, né? A gente estudou ali a diferença entre asepsia e antisepsia, qual que é a diferença entre os dois. E aqui a gente estudou um pouquinho sobre desinfecção de ambientes, né? É legal que vocês saibam também o que seria uma desinfecção de alto nível, de médio nível e de baixo nível. Depois a gente estudou biossegurança. O conceito de biossegurança é importante que vocês saibam o que é. Qual é a importância da biossegurança? Qual é a diferença entre perigo e risco? Esse aqui eu não vou cobrar na prova, mas é legal que vocês saibam, né? Só para vocês estudarem aí. Então, a gente estudou mais os riscos biológicos, que é a consideração de riscos causados por micro-organismos, né? Como bactérias, fungos, vírus, parasitas. As vias de transmissão, é importante que vocês entendam, via direta e via indireta. Quais são as medidas de prevenção que a gente utiliza para evitar a contaminação?
Prevenção padrão, qual que é a sequência de prevenção padrão que a gente deve utilizar? E outras precauções que a gente pode tomar para evitar a contaminação por risco biológico. Os descartes também a gente estudou. É legal que vocês saibam que o grupo A é para infectantes, o grupo B é para químicos, o grupo C, radioativos, grupo D, comuns, e grupo E, pérfuro cortantes. O que a gente descarta em cada tipo de saco e cada embalagem para descarte, né? Esse aqui é importante, é bom que vocês saibam. Desse conteúdo é isso, já está acabando a nossa revisão. A gente tem mais 2 conteúdos, que é preparo de ferimento e farmácia magistral. No preparo de ferimentos, é legal que vocês saibam os tipos de lesão, o que é uma lesão incisa, perfurante, penetrante, contusa, laceração, o que é um hematoma, o que é uma amputação. Vocês precisam saber essas nomenclaturas, né? Vocês precisam entender qual é a diferença entre elas. As características das lesões também, se é uma lesão plana, superficial, ferida profunda. Como acontece a cicatrização? Os 3 passos da cicatrização: a inflamatória, proliferativa e maturação. Vocês têm isso tudo bem explicadinho no vídeo que vocês têm disponível aqui no canal. E o curativo, né? Qual que é a principal função do curativo? E o procedimento padrão básico para a realização de um curativo simples. Certo? Então, esse aqui também não tem muito segredo. E por último, farmácia magistral, que a gente estudou na última aula. Lembrando, pessoal, que todos os vídeos vocês têm disponível aqui no canal para essas aulas, tá bom? Acompanhem os vídeos, revejam os que vocês acharem mais difícil, que vocês precisarem estudar mais. E aqui da farmácia magistral, é importante que vocês conheçam a RDC 67 de 2007, que dispõe de todas as informações que a gente vai tratar nesse slide aqui. Os desvios de qualidade mais comuns, quais são eles? O que uma farmácia magistral precisa conter, né? Quais são as salas, quais os ambientes que precisam existir. Toda essa sequência aqui que trata dos pontos mais importantes da legislação, é importante que vocês se atentem, tá? Então, o material e os utensílios, as matérias-primas, o que a gente deve fazer com elas, a respeito da manipulação dos medicamentos, o livro de receituário, os registros que são feitos pela farmácia magistral, a rotulagem. Eu não vou cobrar toda essa lista, porque isso aqui é consultivo, né? Mas a importância da rotulagem. E a sequência do trabalho na farmácia magistral, como é que acontece? Qual que é a sequência? O que acontece dentro de uma farmácia magistral?
Então, basicamente é isso. O nosso conteúdo é esse. Eu espero que vocês estejam prontos para a nossa prova, que mais uma vez vai acontecer no dia 19/10, certo? A partir das 8 horas. Então, estejam prontos. Espero que todos vocês consigam estudar o suficiente e que vocês todos consigam uma ótima nota na nossa prova. Até mais!